A cabo, né, Maria de Lourdes Freire Matos, que foi assassinada no dia 5 de dezembro, dentro do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda de Brasília, né? Ela foi assassinada, o principal suspeito aí é o soldado Kelvin Barros, de 21 anos de idade. Kelvin Barros, após o crime, conseguiu fugir, mas foi localizado e preso ainda em flagrante, Nicole. O exame preliminar mostra pelo menos 2 facadas fatais no pescoço da cabo Maria de Lourdes, Nicole, além de uma equimose, né, que indica que ela sofreu agressões físicas antes da morte, tá? De acordo com as informações, o STJ ainda não decidiu ainda o conflito de competência, se o caso fica com a Polícia Civil ou se o caso permanece na JMU, né, que é a Justiça Militar da União, que é um grande receio da família. A família teme que, a família tem esse receio de que o julgamento, né, as investigações do julgamento seja conduzido pela Justiça Militar da União, acreditando numa eventual redução da pena para o soldado Kelvin. Só que o STM, né, o Superior Tribunal Militar, afirmou que não, Nicole. O caso será tratado, está sendo tratado com total rigor, e a pena é a mesma, de 20 a 40 anos de prisão pela prática do crime de feminicídio, tá? As investigações estão sendo conduzidas, 2 inquéritos estão em andamento, Nicole. Um na Justiça Comum, a Polícia Civil, através da 2ª DP aqui, que está conduzindo esses trabalhos em parceria com o Exército, e o IPM, que é o Inquérito Policial Militar. Esse IPM, que é para apurar aí a conduta, apurar as circunstâncias desse crime. Eles estão nesse compartilhamento de informação, mas quem vai decidir esse conflito de competência, na verdade, será aí o STJ, tá? Isso ainda não foi definido, mas certo é de que as investigações ainda estão em andamento. O corpo da cabo Maria de Lourdes ainda não foi liberado, né? Continua ainda passando ali pelos trabalhos do Instituto de Criminalística, né? Do IML, da Polícia Civil, para subsidiar aí as investigações para chegar à pena máxima para esse criminoso, o Kelvin Barros, que de maneira muito covarde assassinou a cabo Maria de Lourdes. Ele confessou o crime, Nicole, apresentou pelo menos 5 versões diferentes, né, para a polícia. E tudo isso agora está sendo apurado, né? Oitivas estão sendo realizadas, pessoas estão sendo ouvidas aí. Ele, para tentar encobrir o crime, ele ateou fogo, né, ali no local, nas dependências, e de acordo com a JMU, esse é um crime militar de extensão, Nicole, que é o que ocorreu entre militares e em uma área militar, né? Então, deve ser apurado com total rigor. A grande expectativa do próprio Exército é de que esse militar seja excluído, né? Que a previsão é de que ele perca a patente dele de soldado e possa ser devidamente responsabilizado na Justiça Comum, ser encaminhado para Papuda, responder pela prática do crime aí contra essa militar, que foi definida, né, descrita pelos amigos como sendo uma pessoa talentosa, gentil, né? Talentosa especialmente na música, que era a paixão dela, né? Os colegas de música ali da escola, né? Professores, colegas ali, disseram que ela era muito dedicada, muito empenhada, gostava muito da música e de uma sensibilidade sem igual. E chamava a atenção, né? A maneira que ela agia em um ambiente majoritariamente masculino, e ela agia ali com firmeza, né? Impondo o devido respeito legal ali no exercício de suas funções. Todos lamentaram muito, estão sentindo muito aí o que aconteceu com a família da cabo Maria de Lourdes Freitas, né? Estão todos sofrendo, e agora a gente espera os desfechos, né? Os desdobramentos dessas investigações aí com relação a esse criminoso que segue preso, recolhido preventivamente aí à disposição do Poder Judiciário, tanto da Justiça Comum quanto da Justiça Militar, Nicole. Esse crime, Ailton, que a gente vem acompanhando desde sexta-feira, foi um terror do início ao fim. E nem chegou ao fim, porque como você trouxe aí os desdobramentos das investigações pra gente, cada detalhe que você traz, cada detalhe que a polícia apura, consegue deixar ainda mais terrível, ainda mais cruel o que o Kelvin fez contra a Maria de Lourdes. Então, o que de novidade hoje
é o seguinte, o corpo ainda não foi liberado, tá, gente? O que saiu ainda não foi o laudo concreto, isso a gente deve esperar nos próximos dias, inclusive, imagino, para a família, o terror, a espera, o sofrimento. Porque primeiro vem a notícia dessa morte trágica, dessa morte cruel, da forma como essa moça que era tão amada, tão jovem, com tantos planos, com tanta vida pela frente, a forma como ela foi morta. A família já sofrendo com o impacto por perder uma pessoa tão querida. A mãe não tinha condições de falar. Nós, inclusive, falamos com ela ontem por telefone ou pelo WhatsApp. Nossa produção falou com ela, só que ela não tinha condições de dar entrevistas, claro, e a gente respeita muito esse momento. Falamos com a advogada, mas a mãe não tinha condições desde o início. E agora, esse sofrimento da espera até que o corpo de Maria de Lourdes seja liberado para então os amigos, a família, os colegas, para que então eles possam fazer uma despedida digna para essa mulher que foi morta dessa forma tão cruel e tão covarde. Nesse caso, né, Ailton, esse laudo deve demorar um pouco mais, porque o corpo ele já estava carbonizado, boa parte do corpo, se não o corpo inteiro, você vai saber me dar mais esses detalhes. Então a polícia agora conseguiu, inclusive, levou alguns dias para identificar que foram 2 facadas na região do pescoço, não uma como nós tínhamos falado ontem. Ela levou um soco, ou seja, ela foi agredida antes de ser morta com essa facada no pescoço. 2 agora que apontam os exames, a faca dela, tá? A própria, que estava ali, ó, faca militar, na cintura dela, foi o que o Kelvin pegou e esfaqueou Maria de Lourdes no pescoço. E outro detalhe que você teve, que você trouxe, é que ele realmente ateou fogo, querendo talvez justificar, querendo talvez esconder esse corpo, e como se a polícia, como se a justiça, como se não fosse, o caso não fosse ser investigado, e então as pessoas, todo mundo ia acreditar que foi um incêndio, foi um acidente e Maria de Lourdes morreu ali nesse incêndio. Será que essa era a intenção dele quando ele ateia fogo no local? Será que ele tinha planejado isso, Ailton? Porque dá a entender que sim, né? Não foi criminoso, foi um acidente que aconteceu ali, Maria de Lourdes morreu e segue a vida. Não é possível. E ele As segue evidências levam a isso, Nicole. As evidências levam a isso aí. O indivíduo, muito provavelmente, né, não ouvi isso da autoridade policial aqui, nem tampouco de nenhum militar do Exército. Mas o fato, né, as circunstâncias ali em que esse crime bárbaro ocorreu, Nicole, o fato dele ter ateado fogo, dele ter ali um próprio recipiente com álcool no armário, tudo leva a crer que ele agiu de forma premeditada, né? Ele aproveitou um momento em que essa militar estava em um ambiente sozinha, sem que ele fosse impedido ali, né, de atacar, de agredir essa mulher, mesmo ela sendo um pouco mais velha do que ele, né, 25 anos, ele 21 anos de idade, ele, por ser homem, já estava em larga vantagem em desfavor dessa mulher, e tudo leva a crer que ele pensou ali tudo direitinho, colocando fogo para que pudesse caracterizar ali um incêndio criminoso, e que a militar não teria, né, e que inicialmente a informação repassada foi de um incêndio nas dependências ali no 1º Regimento, e que lamentavelmente uma militar teria morrido carbonizada. Só que quando foi iniciado esses trabalhos, essa apuração ali, né, por parte, né, o trabalho essencial dos militares do Corpo de Bombeiros, quando eles resgataram o corpo da Maria de Lourdes, já encaminhado para o IML, ali eles já perceberam que não se tratava ali de um incêndio comum, de um incêndio ali de ignição ali por acidente, enfim, ou qualquer coisa do gênero. Ali já havia indícios de crime. Tanto é que as equipes da Polícia Civil foram acionadas, a perícia da Polícia Civil, a perícia do Exército e também a perícia dos militares do Corpo de Bombeiros mostraram aí que, na verdade, o Kelvin tentou encobrir esse crime com esse incêndio, tanto é que ele fugiu, mas foi localizado e preso ainda em flagrante, viu, Nicole? Que ele seja responsabilizado, que pegue a pena máxima e que apodreça na cadeia. A gente tem notícias sobre a liberação do corpo da Maria, Ailton?
Tem previsão? Nicole, ainda não, ainda está sem previsão de liberação do corpo aí da Maria de Lourdes, né? Eles continuam com esses trabalhos. Nesse exame preliminar, Nicole, foi possível aí identificar pelo menos 2 facadas fatais, conforme já mencionamos, na região do pescoço, e essa equimose, né, na região da barriga ali, que mostra que ela levou ou uma joelhada ou até mesmo um soco, né? Ela foi agredida, né, covardemente agredida ali pelo Kelvin antes de ser assassinada, antes de ser esfaqueada, né, até a morte ali nas dependências desse primeiro regimento aí da Cavalaria do Distrito Federal, viu, Nicole? Tá certo, Ailton, fica de olho nesse caso, qualquer novidade. Hoje nós já trouxemos aí muitos detalhes, que ontem ainda tínhamos essas dúvidas, né? Tinha dúvidas sobre como ela foi morta, como até então seria uma facada no pescoço. A gente já vê que foram 2 e ela tinha sido agredida antes. Os exames apontam que ela levou uma surra antes, como está aí na nossa tarja. E mais, esse outro detalhe, que ele já estava com o material combustível, ele já estava com algo ali, ou seja, um álcool e isqueiro, fósforo e tudo mais, ou seja, o que aponta que sim, foi um crime premeditado. Então tudo isso é novidade hoje pra gente, e mais informações, mais detalhes desse crime chocante devem aparecer nos próximos dias ou nas próximas horas durante essas investigações, e o Ailton está de olho, né, Ailton? É isso, Nicole, a gente segue por aqui, acompanhando aqui os desdobramentos, né? Inclusive o doutor Paulo disse que ele ainda não vai se manifestar, né? Doutor Paulo Muritica, que é aqui delegado-chefe da 2ª Delegacia aqui da Asa Norte, porque está aguardando ainda, Nicole, esse IPM, né? Que eles estão trocando essas informações, tanto a Polícia do Exército quanto a Polícia Civil, na apuração desse caso, mas ainda não tem uma decisão, né? Tem esse conflito de competência que ele está aguardando, a decisão do STJ para que os trabalhos possam então avançar. Mas muito provavelmente, eu acredito que isso deve ocorrer nos próximos dias, com a expulsão, né, do Kelvin Barros aí, né, das fileiras do Exército Brasileiro. Aí sim o caso passa para Justiça Comum, para que ele seja devidamente investigado e que ele seja denunciado tanto pelo Ministério Público quanto aqui com base nos materiais apurados pela Polícia Civil.